Nosso próximo exercício é o exercício de mobilidade do quadril, também chamado de dobradiça de quadril. O objetivo desse exercício é criar condições de o quadril se movimentar em grandes amplitudes. A gente vai precisar estar próximo da parede, afastar os pés aproximadamente à largura do nosso quadril. O que isso quer dizer? Que o pé não precisa ser nem muito afastado nem juntinho, a largura do quadril é o suficiente. Eu vou me virar de costas para a parede. Os meus joelhos, eles não vão flexionar demais e nem ficar completamente estendidos. Eu flexiono eles só um pouquinho para dar uma relaxada nos joelhos. Coloco a mão no ossinho do quadril aqui na frente e vou começar a dobrar o meu quadril até encostar o bumbum na parede. Feito isso, eu retorno à posição de antes. O importante quando eu fizer esse movimento é que eu não me jogue para trás na parede, eu projeto o meu quadril para trás. Com a mão aqui, ó, eu vou sentir a minha barriga encostar e pressionar meus dedos. E as minhas costas mantêm a curvatura natural. Eu não fico nem corcunda e nem também aumento essa curva aqui. Eu mantenho natural, encosto o bumbum na parede, retorno à posição original. Encosto o bumbum na parede, retorno à posição original. Eu tenho que sentir a parte de trás da minha coxa dando uma alongada. Se for necessário, eu piso um pouquinho mais para frente, para também gerar um pouquinho mais de dificuldade. A cabeça não olha para frente assim, ó, não faz essa força na sua cervical. Mantenha a sua coluna neutra. E retorna. Dando sequência aos exercícios de mobilidade de quadril, a gente vai fazer uma versão mais difícil do dobradiça de quadril, agora com o auxílio de um bastão ou pode ser um cabo de vassoura. Ele é o mesmo movimento do exercício anterior, só que agora desencostado da parede, e eu vou usar esse bastão encostado nas minhas costas. O bastão deverá tocar 3 pontos das suas costas, ao final da coluna na região sacral, em cima do bumbum, no meio das costas aqui em cima, entre as escápulas, e na cabeça. Se esses 3 pontos estiverem tocando o bastão, significa que a sua coluna está alinhada e mantendo as suas curvaturas fisiológicas. Uma vez o bastão colocado aqui, eu não preciso segurar o bastão com a minha mão com firmeza, de maneira que tensione o meu ombro. Basta que eu encoste a mão sobre o bastão, mantendo o ombro mais relaxado. E a outra mão vai ficar na região da cabeça. Eu vou trocar as mãos aqui para facilitar a visualização. Joelhos relaxados um pouquinho, pés novamente afastados na largura do quadril, e eu vou projetar o meu quadril para trás, de maneira que o bastão não desencoste dos 3 pontos, cabeça, torácica e sacro ali embaixo. Retorno à posição original. Aos poucos eu vou gerar tensão na minha musculatura posterior da coxa. Então eu vou me projetando e retorno. Se acontecer de você descer até um determinado ponto e o bastão desencostar, como por exemplo lá atrás, significa que eu não tenho flexibilidade para ir até lá ainda. Então eu preciso ir até onde eu alcanço. Se aqui é o meu limite, aqui o bastão vai desencostar, então eu já retorno daqui. Com o passar do tempo de executar esse exercício, a gente vai melhorando e vai chegando em pontos mais difíceis. Procure realizar esses exercícios de mobilidade de quadril, tanto este como o outro, de 10 a 15 repetições cada um e pelo menos 2 vezes cada exercício desses. O nosso próximo exercício será um exercício de mobilidade para a coluna com movimentos de rotação da coluna. Para isso eu vou precisar de uma toalha no chão ou um colchonete se você dispor em casa. Um joelho vai ficar ao chão, o outro, o pé chapado no chão, projetado, para eu ter equilíbrio. E a gente chama isso de base unilateral. Então vamos começar o exercício com um pé na frente, o outro joelho no chão, e eu vou afastar meus braços dessa maneira. Eu sei que as mãos ficam fora do vídeo, mas os braços bem afastados. Eu vou rodar o meu tronco contra a coxa que está na frente, até que eu consiga ficar com o peito completamente virado para o lado de lá. Com os braços abertos, eu vou ter uma referência se os meus braços e o meu peito estão alinhados, assim como a cabeça.
Então eu vou fazer este movimento aqui. Quando a nossa coluna está um pouco travada, vocês vão perceber que o joelho de vocês vai querer se deitar para lá. Conforme eu vou movimentando, o joelho vai deitando e o pé vai desencostando do chão. Um dos desafios desse exercício é não permitir que isso aconteça. Pé cravado no chão e eu vou girar. Bah, professor, não consigo aqui, já parece que vai quebrar minha coluna já de tão dura que tá. Não tem problema, se é até aqui que você alcança, daqui você volta. Vai fazendo onde alcança e volta. Com o passar do tempo, vai melhorando a flexibilidade da coluna. Faça 15 a 20 repetições para cada lado. Vai chegar um momento em que a coluna vai rodar o suficiente para que você realize o movimento sem deitar o joelho, mantendo a pressão e o equilíbrio. Esse é um exercício de mobilidade da coluna através de movimentos de rotação. Dando sequência aos exercícios de mobilidade da coluna, agora nós vamos trabalhar um exercício que envolve a flexão e a extensão da coluna. Ele é um exercício que é muito comum de ser visto nas aulas de yoga, por exemplo, e nós chamamos ele tradicionalmente de alongamento do gato, porque imita justamente alguns movimentos que o gato faz ao se espreguiçar. Então, novamente, nós vamos precisar ou de um colchonete ou de uma toalha bem confortável, porque envolve ficar em posição de 4 apoios no chão. Isso pode ser um pouco incômodo para os seus joelhos. Bom, dando sequência, eu vou me posicionar em 4 apoios, joelhos no chão, braços à frente. Quando eu me posiciono de 4 apoios, tem um detalhe fundamental que eu devo cuidar. Meus braços não podem ficar avançados lá na frente. Isso gera uma certa tensão ao meu ombro. A minha mão tem que ficar exatamente embaixo da linha dos meus ombros, ó. Posicionei de 4 apoios. O que eu vou fazer? Eu vou me espreguiçar tal qual um gato. Vou fazer uma corcova de um camelo. Eu vou jogar as minhas costas para cima, arredondando elas o máximo possível, ao mesmo tempo que eu abaixo a cabeça e solto o ar. A próxima fase, se eu fiquei com a coluna dessa maneira, assim, côncava, agora ela tem que ficar convexa, tem que fazer o contrário. Eu vou aumentar essa curva aqui das costas e vou olhar para cima inspirando. Notem que não tem movimento do meu cotovelo, o braço fica reto e parado. Quem se movimenta dessa maneira, fazendo isso e isso, é a minha coluna. Inspira olhando para cima, expira olhando para baixo. Este movimento é o alongamento do gato, feito de maneira dinâmica para a nossa coluna ganhar esses movimentos de flexão e de extensão. Vamos dar sequência nos próximos exercícios com exercícios de mobilidade para a região dos ombros e do pescoço. O nosso próximo exercício, que é um exercício de aquecimento, fazendo a mobilidade dos ombros, nós vamos poder usar 2 tipos de acessórios diferentes que nós temos em casa. Ou uma toalha de rosto, ou um cabo de vassoura. Eu vou mostrar primeiro com a toalha de rosto e depois com o cabo de vassoura. Existe um terceiro acessório que você pode usar se você possuir em casa, que são as chamadas faixas elásticas. São aquelas faixas que vendem nas lojas de equipamentos esportivos que tem uma capacidade elástica, né? Pode ser usado isso, mas se não tem, a sua boa toalha de rosto ou um cabo de vassoura resolve. Eu vou pegar nas extremidades da toalha e vou elevar elas acima da cabeça. E eu vou começar a baixar os meus cotovelos, passando a toalha por trás da cabeça, sem fazer esse movimento com a cabeça. Os meus cotovelos ficam bem embaixo dos ombros e eu levo lá em cima. E assim eu vou repetindo o movimento. Vou demonstrar uma vez de costas para vocês. Vejam que as minhas costas ficam bem apertadas aqui no meio das costas. Vou demonstrar uma vez
de lado para que vocês vejam que eu não projeto a minha cabeça para frente, ó. Quem trabalha são os meus ombros. A toalha é um pouquinho mais fácil porque ela é flexível. O bastão ou o cabo de vassoura vão tornar isso mais difícil. Como geralmente o cabo de vassoura vai ser maior que a toalha, nós vamos fazer o seguinte. Vamos colocar ele em cima da cabeça e segurar onde eu consiga formar um ângulo de 90 graus com o meu antebraço e o meu braço e o bastão. Achei o 90 graus, perfeito. Então agora eu vou elevar de novo o bastão e vou fazer o mesmo movimento, ó, sem projetar a cabeça à frente. De lado de novo. Nunca projetando a cabeça à frente. O que eu recomendo ser feito? De 15 a 20 repetições deste exercício, pelo menos 2 vezes. Por último, exercício de mobilidade, que são usados como exercícios de aquecimento, nós vamos trabalhar um pouquinho a região cervical, a região do pescoço. Então, nosso primeiro movimento, bem simples. Queixo no peito, olha para cima. Queixo no peito, olha para cima. O que é importante? Às vezes a gente não se dá conta desse tipo de coisa, mas tem gente que vai fazer isso aqui. A coluna não mexe. Queixo no peito, queixo para cima. Vamos realizar esse movimento 2 vezes de 15 repetições. Encerrado esse movimento, na sequência nós vamos fazer o seguinte. Queixo no peito, rola a cabeça por cima do ombro, olha para cima. Volta pelo mesmo caminho, vai de novo. Faça 10 vezes para um lado. 10 vezes para o outro. E após, tente simplesmente olhar para os lados. Movimentos simples como esses, no nosso dia a dia, eles são negligenciados. E a gente só começa a se dar conta que está perdendo esse tipo de movimento quando a gente precisa usar. Um exemplo é quando a gente vai fazer a manobra do carro, né? Colocou a mão no volante, apoiou a outra mão no banco, vai olhar para trás, o pescoço não consegue. Alguém nos chama na rua e em vez da cabeça virar para trás, a gente vira o corpo todo para olhar. Então a gente não pode perder movimento, faz parte do nosso vocabulário motor manter bem a saúde de todos os movimentos. Então esses são alguns exercícios que nós vamos fazer de aquecimento e depois a gente vai passar para outras etapas do treinamento, ok? Aguarde os próximos vídeos.